Você realmente tinha um pouco de gagueira? Tinha, gaguejava, porque eu ficava muito nervoso. Começava, dava um tico-teco lá, meu Deus do céu, esquecia tudo. Mas aí você vai, com o tempo, você vai achando seu jeito, né? Eu acho que tudo é um processo. Guto, eu precisei entender que o Cassiano é esse daqui. Eu não posso querer ser o Guto. Sim. Porque até você entender, tem muita gente que às vezes se perde no processo. Gente É boa, verdade. porque ela, na verdade, ela quer ser o outro. Ela quer ocupar o lugar do outro. Ela quer falar igual o Guto fala, quer comunicar como o Guto comunica. E, cara, a pessoa não é. O Guto é o Guto. O dom está aqui. Cada um tem a sua particularidade. À medida do possível que eu fui entendendo isso foi trazendo uma liberdade interior muito grande. E aí, esse é o Cassiano. Então, tem outra coisa. É o que eu tenho para te dar. Cara, eu gostei muito desse formador de opinião. Imagina mandar o kitzinho pra pessoa, né? Pra pessoa poder entender. E assim, e nem tinha tanto redes sociais ali pra pessoa falar sobre aquilo. Era mais para ser formado por aquilo dali e depois falar em algum lugar e tudo. A pessoa estar inteirada, para a pessoa estar em comunhão, né? Se fosse um livro, né? Se fosse alguma coisa ali, entregava ali para quem estava trabalhando na TV, para quem era pregador, a pessoa já ia também trazendo, tá naquela comunhão, né? Comunhão ali, nessa grande comunidade e tal. Isso era muito legal, mas muito legal mesmo. Nossa Senhora, era muito massa. Sabe o que eu sempre tive curiosidade? Se o pessoal que aparece na Canção Nova, que quando lança as blusas eles vestem, né? Se eles ficam com aquela blusa toda a vida que troca. Porque toda vida que lança uma camisa, a pessoa aparece. Eu disse, meu Deus do céu, será que toda vez que será que fica pra eles ou é só pra manequim? Você acha o quê, amor? Você vota pra quê? Você vota? Só pra foto? Você acha? Porque é só pra foto? Eu acho que não. Acho que fica e depois eles vão doando às outras. Eu acho. É isso mesmo? É isso. A gente recebe, né? Renova. Por exemplo, eu quando lançou recentemente, vamos lá, meu escudo é a fé. Uma camiseta que o Maurício produziu. Eu recebi uma do formato aquele primeiro, depois aquela mais chama estonada, né? Certo, sim. Eu ia falar o nome que eu pensei, mas ainda bem graças a Deus. É estonada, que eu amo demais, eu uso. Então a gente recebe esse material para que a gente pode para mostrar usar na TV e tal. Para a gente usar ali. E o legal é o seguinte, às vezes a gente está no Sorrindo pela Vida, isso é real. A gente não combina nada, não existe nada combinado. Não existe absolutamente nada. A gente nunca sabe o que o Márcio vai pregar, a gente não sabe o que vai acontecer. É tudo uma experiência única vivida naquele momento. E o legal é quando todo mundo chega com a mesma camiseta. Com a mesma camiseta, que legal. Aí a gente vai rachando o bico, que chega o primeiro, fala, chega o segundo. Aí vai chegar para rapaz, acabou que o nome é. Aí vem, falta aquela bancadinha. Parece até que foi um trem. Parece é algo que o próprio Espírito Santo vai suscitando no coração da gente ali. Porque tem uma coisa que a gente aprendeu, e a gente viste uma camiseta, sei lá, meu escudo é a fé, né? Por uma vez citar. Toda vez que eu pego aquela camiseta, então eu já começo a fazer uma experiência com Deus. O que Deus está querendo falar comigo através disso? Deus está me levando a só retomar ali Efésios 6, meu escudo é a fé. Então, mas o que Deus está me querendo me levar além disso? É uma experiência. Né? A gente costuma dizer que cada material de evangelização é o evangelho materializado. É a palavra de Deus materializada através de um vestuário, através de um livro, de um acessório. Então, é Deus falando conosco. Isso é a escola Padre Jonas Abib. Padre Jonas sempre formou seus filhos dessa forma. Deus fala conosco através dos fatos e dos acontecimentos. Meu Deus, quantos acampamentos. No começo a gente estava falando do Revolução de Jesus aqui. Quantas vezes que eu estava no meio do mato, aquele famoso violão de 29 tocando lá no Revolução Jesus, já, olha que época, já bem para frente, os acampamentos ali que era o radical. De repente a gente estava cantando e rezando, e a pregação acontecendo no meio daquele barro, no meio do mato. De repente vem aquela nuvem passando sobre a gente. E às vezes a gente parava, quantas vezes eu parei, olhei assim, e aí eu parava os meninos e dizia, olha, Deus está movendo o céu na sua direção. Sim. Há um movimento aqui na sua direção. Então, isso é a escola Padre Jonas Abib. Você estar com essa, como é que fala? As suas antenas, né? Ali atenta, todo instante.
Porque Deus está falando conosco, que Ele fala, está falando aqui agora, está falando. Cara, já naquela época, violãozinho ali, você já tocava nos... Ali já tinha o nome Revolução Jesus? Já tinha o Revolução Jesus. Isso era o quê? 2009, quando eu comecei, em 2009, 2010. Já estava lá no meio do mato, já, a molecada. E era massa demais. Nossa, quanta experiência, quanta conversão, quanta mudança de vida que a gente pôde tocar ali, né? No sagrado daquele povo. Era algo sobrenatural, Guto, porque era tão simples. Não tinha nada de... Mano, era uma fazenda. Na sua maioria, na sua maior parte, era tudo esterco. Tinha que pisar em cima dos cocô do cavalo, da vaca, do boi. E ali tinha as trilhas, e tinha ali... Claro, era tudo bem organizadinho. Tinha cada lugar, a sua pregação, a sua reflexão. Mas quanta vida que Deus resgatou ali. É aquela experiência maravilhosa. É quando a gente tira o nosso da reta. Deus entra com tudo. E Ele alcança corações a partir do nosso. Sim. Eu me lembro uma vez de uma menina que tinha uma fase ali do radical, que era um paredão de madeira. E a pessoa tinha que fazer uma escaladinha assim, só transpor aquilo, né? E ir para o outro lado. E a menina, ela ia, subia, puf, descia de novo. Rapaz, eu estava como líder dessa equipe. Eu não podia ir embora, avançar com a equipe, enquanto essa menina não passasse. E aí ela subia, pum, descia de novo. Aí a terceira vez, desceu de novo. Aí, tem alguma coisa aí, irmão. Tem alguma coisa nessa parada aí. E aí eu chamei uma irmã, né, de comunidade que estava ali. E essa irmã se aproximou dessa garota, abraçou, ela começou a chorar muito. E ela disse, abriu o coração naquela presença que ela tinha sido abusada sexualmente. Só que ela tentou fugir do... Olha que coisa forte. E aí ela tentou pular o muro e não conseguiu. E ela caiu. Então Deus levou aquela jovem naquele ponto, daquela história, naquele determinado momento da história, naquela ferida. Por isso que ela não conseguia pular. Meu irmão, a hora que a menina falou pra mim, falei, agora essa menina vai pular. Agora vai. Agora vai, a gente suba com ela aqui no ombro, mas vamos fazer. Ela vai transpor esse trauma na vida dela. Porque era só uma parede. Sim. Mas eu lembro que quando ela subiu, a gente lá embaixo, aquela vibração, o povo do outro lado que já tinha passado. Vai, quem como Deus, Revolução Jesus. E a menina foi se enchendo de confiança. Subiu, sei que na hora que ela subiu para descer para o outro lado, lá no alto, ela deu um grito. E aquele momento foi um grito de libertação. Sim. Naquela vida daquela jovem. Inesquecível para mim. Dentre tantas outras experiências que a gente viveu ali naquele meio do mato. Agora, você começou muito jovem, né, cara? Antes de ser Canção Nova e tudo. E como que foi para você um caminho de perseverança diante de tudo isso, né? Tanto na etapa de juventude, vida adulta, depois vida adulta já ali como pai, porque assim, quem se põe de frente é atingido, né? Não tem jeito, quem se coloca de frente da batalha de alguma forma vai ser alvejado. Pode ser que não receba uma bala, mas receba uma pancada, um cansaço, alguma coisa assim. Para você, houve algum episódio parecido com isso, de ser difícil de transpor e como que você lidou assim nesse trabalho de perseverar? A perseverança, ela precisa estar intimamente ligada, eu acho que à videira. Jesus vai dizer para nós no Evangelho, eu me recordei agora, Evangelho de São João, capítulo 15, se não me engano, no versículo 7. Sem mim, nada podeis fazer. A palavra de Deus e o próprio Jesus dizendo isso nos garante que essa perseverança ela vai acontecendo no concreto da nossa vida. Se nós estamos bem alicerçados. A minha vida, ela sempre, depois da minha experiência com Deus, ela sempre foi dentro da igreja. Antes mesmo de ingressar na comunidade, mas dentro do grupo de jovens. Depois daquele Maranatá de 97, a gente começou uma célula. Chamava uma célula que o padre Edmilson tem esse costume até hoje, com jovens sarados.
Mas na nossa época chamava célula. Então a gente tinha o nosso grupo do final de semana, um grupão, e durante a semana a gente se encontrava para ter uma formação. E esse vínculo era muito bacana, porque a gente sempre estava nesse movimento de Deus, né? Nessa busca em comunhão com a palavra. Então não deixava aquele fogo se esfriar. Sim. Porque é natural que chega um momento que a gente vai ter que atravessar o deserto. Sim, entendi. Vai ter aquele momento que você vai falar e vai ter a impressão que Deus não vai responder. Vai dizer aquele momento que você vai suplicar o fogo do Espírito, que você vai mais sentir é o gelo, é o frio. Mas é nessa hora que você coloca em prática a fé. Seguir. E eu acho que a grande sacada de você perseverar até o fim é você ter gente boa do seu lado. Cara, a pessoa, porque pode ser que um dia você não tá tão animado assim, mas tem um doido do seu lado. Na maioria das vezes o doido era eu. Mas você vai ter uma pessoa que vai te animar. Vamos, irmão, vamos pra cima. Mas hoje eu não quero. Não tem essa, não quero não, irmão. Vamos pra cima. Hoje nós vamos rezar. Não, eu tô com vontade. Vai sem vontade, irmão. Então, eu acho que o segredo até da perseverança, já deixa essa dica pra você, irmão. Para assim, se cerque de pessoas que vão te ajudar nesse processo. Porque a nossa vida é esse processo. E faz parte passar por essas dificuldades. Faz parte passar pela contrariedade. Faz parte passar pelas vezes que você leva uma pedrada, em que você muitas vezes é alvejado. E quando você estiver sendo alvejado, eita, tem coisa melhor, viu, minha gente? Sinal que você está dando fruto. Porque ladrão não entra em casa roubada, é casa vazia. Né? E ninguém vai tacar pedra em árvore que não tem fruto. Então, se você está dando fruto, meu irmão, segue o fluxo, segue em frente que vai dar tudo certo. E a paróquia me deu muito esse suporte. Né? Minha paróquia São Sebastião ali, tive um período no Santo Antônio. São 2 paróquias que tem em Cachoeira, né? Santo Antônio, agora 3, né, irmão? Agora tem a Nossa Senhora Aparecida, que é mais recente, verdade. E tem período no Santo Antônio, mas tive São Sebastião. São Sebastião, para mim, também, ali a gente viveu muitos anos ali na comunidade. E essa coisa de paróquia é muito legal, porque você vai envolvendo toda a família. Né? Porque o Gustavo, por exemplo, a gente ia ensaiar para tocar na missa. Gustavo dormia dentro do meu case, meu violão, pequenininho, né? Tem foto dele dormindo maravilha. Lá. Tem foto do dia que ele quebrou o Círio Pascal no Sábado Santo de Aleluia. Que maravilha! No Sábado Santo de Aleluia, pô, imagina. Pô, eu tava ensaiando pra missa, passando os 8 salmos da missa, daqui a pouco só escuta aquele barulho. E quebrou o Círio no meio, aí faz aquela emenda. Meu a Patrícia não sabia nem como é que falava com o padre. O Círio Pascal. O Círio Pascal quebrou, imagina, no dia da vigília pascal. Mas, criança, né? Isso é maravilhoso. São histórias que sabe, tipo, a paróquia, aquele ambiente nos favoreceu demais, né? No sentido de família, desse comprometimento. Não dá para você viver uma perseverança sem um comprometimento. Você precisa estar comprometido. Mas você já Canção Nova? Não. Antes da Canção Nova. Antes da Canção Nova. Fui ingressar na Canção Nova só em 2000 finalizamos 2012. Entendi. Então, de 2002, do período que nós casamos, até 2012, vamos colocar 10 anos. 10 anos. Caminhando ali na paróquia. A gente sempre teve uma inquietação. A gente sempre, logo que a gente casou, a gente tinha algo dentro de nós que Deus tinha um chamado específico para nós. Naquela época, nós ainda pegamos um grupo que acontecia ali na Canção Nova, já um pouquinho mais, não lá de 96, mas 2002, já tinha ali o Salão Salete, famoso Salão Salete. Os mais antigos vão lembrar disso. Hoje ainda tem aí embaixo a Capela da Sagrada Família. Certo, a capela. O Salão Salete. Tá. Capela da Sagrada Família. Logo que só é onde tem o Santíssimo, não? Isso. Onde tinha o Canção Nova Kids em cima ali, não? Isso mesmo. Tem um banco ali. Antes do Canção Nova Kids, ali era o Salão Nossa Senhora da Salete. E ali acontecia semanalmente um grupo chamado Grupo de Amigos. E aí era assim, se você perseverasse ali durante um ano, você ia sendo atendido e tudo mais, depois você podia mandar uma cartinha com interesse de participar do Redão, para você ingressar no caminho vocacional. Então, no primeiro ano que a gente casou, a gente foi lá para participar desse grupo. Mas a Patrícia, enquanto ela morava aqui, depois que ela voltou para São Paulo, um período, ela conheceu a comunidade Shalom.
E nós fizemos um vocacional no Shalom. A gente foi parar no Shalom lá em Aparecida. Foram 3 anos, mano. Que maravilha. Faz 3 anos consecutivos, assim, ó, assíduo. Né? Que ano isso daí, velho? Você foi em 2003, 2004, 2005. Nossa, né, 10 anos. hein? Tanto que chegaram para nós e disseram assim, olha, vocês acho que vocês podem começar a ajudar no vocacional agora. Vocês precisam decidir a vida. Ou vocês... Ou vai ou racha. E naquela época, no Shalom ainda podia entrar. Sim, casal, família, né? sim. O Gustavo, pra você ter ideia, o Gustavo aprendeu a andar dentro da comunidade de Shalom. Tem videozinho dele lá no Shalom. O Shalom foi assim... foi uma dádiva de Deus, um presente de Deus, porque o Shalom nos abriu os olhos para algo chamado vontade de Deus. Vocação. Esse específico. Foi nesse caminho vocacional do Shalom que a gente descobriu que a gente era Canção Nova. Olha que coisa. Então, quando nós ingressamos nesse caminho vocacional na Canção Nova, então a gente já sabia para onde a gente queria ir. E o caminho que nós precisávamos trilhar. Estamos aí há mais de 13 anos na comunidade, já com membros definitivos. Sim. E realizados, né? O Padre Jonas dizia muito disso, né? É feliz quem realiza sua vocação.